Oi, meus amores, tudo bem? Quanto tempo, né? A gente está um tempinho sem se ver, já faz aí acho que 2 semanas, né, que a gente está em casa. Infelizmente, não por uma situação agradável, não estamos de férias, né? Fomos obrigados a parar por conta dessa situação aí tão complicada, a situação dessa pandemia aí. Pra gente isso é uma novidade. Nós nunca tínhamos passado por uma situação como essa. As últimas pandemias, na verdade, nós só conhecemos através dos livros de história. Então, na prática mesmo, é a primeira vez. E isso está sendo assim, bastante complicado para todos nós. Mas lembrando que a gente tem que seguir aí o que foi pedido, né? Tomando todas as medidas aí de precaução, lavando as mãos, evitando sair desnecessariamente, evitando colocar as mãos no rosto, mantendo a higiene de uma forma geral, tentando cuidar aí dos nossos pais e dos nossos avós, evitando que eles saiam também. É perigoso pra gente, imagine para eles, né? Principalmente os avós, fazem parte de um grande grupo de risco aí. E aí, com toda essa cautela, com todo esse cuidado, a gente vai conseguir superar isso tudo, eu tenho fé, né? Tô com saudade de vocês, mas aproveitem esse tempinho em casa para curtir a casinha de vocês, para dar uma estudada, né? Ver coisas novas, também tentar se conhecer melhor, ficar pertinho de quem vocês amam, de quem cuida de vocês, claro, evitando muito contato e tudo mais, mas mantendo aquela relação de carinho que às vezes a gente até esquece na correria do dia a dia. Então aproveitem para isso também, tá, meus amores? Eu tô aqui pensando em vocês, sempre, né? E eu tenho certeza que em breve a gente vai se reencontrar. Bom, a gente tem que continuar, não podemos parar. E aí nós temos aí um bimestre para fechar. Nós fechamos a primeira parte da apostila, não sabemos quando nós vamos voltar. Então, por conta disso, eu percebi que há necessidade de a gente fazer uma revisão do que nós vimos até agora. Então, antes de começar com as orações subordinadas, que é o nosso próximo conteúdo, é o que encerra o nosso bimestre aí, né, as orações subordinadas adverbiais, eu vou dar uma revisão para vocês. E aí a gente vai rever um pouquinho das orações coordenadas, o que elas são, como elas funcionam, né, para depois então entrar no período composto por subordinação. Vamos lá então, meus amores, né? Falar das orações coordenadas. Bom, as orações coordenadas, na verdade, são aquelas que mantêm apenas um nexo semântico e não sintático. Nós falamos que elas são independentes, estão ligadas apenas em relação ao seu significado. Então, elas são independentes, têm vida própria, diferente das subordinadas. Então, por conta disso, eu vou dar uma revisão para vocês agora. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, né? Dando exemplos aqui, lembrando que nós já temos esse conteúdo bem explorado, bem analisado, e eu tenho certeza aí de que vocês estão muito bem nessa parte. Vamos lá então? Vamos dar uma revisada aí nas orações coordenadas? Bom, gente, vamos lá então? Tinha falado com vocês, né, que nós faríamos agora uma revisão das orações coordenadas. É uma coisa rápida, porque foi o que eu falei, nós já esgotamos esse conteúdo, fizemos vários exercícios, os da apostila já estão corrigidos, ou seja, a gente já tem essa matéria aqui bem tranquila. Então é mais só para revisar pelo tempo que a gente está parado aí, antes que eu entre no período composto por subordinação. Então só um lembrete rápido, não coloquei nem exemplos aqui, só para ver os valores mesmo, né? Bom, orações coordenadas, nós já vimos que elas são independentes, elas mantêm apenas um nexo semântico e não sintático. Então, elas são ligadas, na verdade, apenas por uma questão de significado, né? Daí o nexo semântico que nós falamos. E elas se dividem em dois grandes grupos ali. Quais são esses grupos, né? Elas são consideradas assindéticas, quando elas não têm um conectivo, e são consideradas como sindéticas quando elas apresentam conectivos. Só para lembrar, a palavra síndeto em grego significa conectivo. Nós falamos sobre isso na sala de aula, uma curiosidade aí. Então, quando eu falo que a oração é coordenada assindética, o a é um prefixo de ausência ou negação. Significa sem conectivo. A sindética, automaticamente, ela vai ter um conectivo ali. E cada um desses conectivos, na verdade, vai determinar quem elas são. Então, nós temos aqui, dentro das sindéticas, 5 classificações. Quais são elas? Uma oração coordenada sindética pode ser chamada de aditiva quando ela indica soma, adição, é só lembrar da matemática. E aí eu tenho como exemplo, né? Estudei e trabalhei muito, ou seja, eu tenho duas ações aí, então eu tenho uma soma de informações.
Adversativas quando elas indicam oposição, contrariedade, né? Lembra da palavra adversário, né? Que é aquele que está sempre contra, né? Então, as adversativas, elas trazem a oposição. Geralmente, elas vêm com conectivo mais ou até o porém, né? São os mais usados ali. Cuidado, lembrando que o e também pode ser adversativo, se ele tiver o valor de mais ou de porém, né? Trouxer a ideia da contrariedade. Nós já falamos sobre isso. Então, quando eu digo eu estudei, mas não passei, eu tenho uma ideia contrária que se esperava na primeira oração. Bom, alternativas que são aquelas que oferecem pra gente a ideia da escolha ou da alternância, ou às vezes até da exclusão. Então, geralmente eu tenho ou, ora, né? Mas o ou é o mais utilizado, então vou ao shopping ou fico em casa, foi o que eu falei, né? Dei até esse exemplo em sala de aula, nos dias de hoje a gente não pode nem ter a primeira opção. Na verdade, ficar em casa é o melhor aí. Então, o ou ali me traz a ideia da escolha. Bom, conclusivas, que são aquelas que me trazem a ideia da lógica da conclusão. Geralmente elas vêm com os conectivos portanto, logo, né? E até o pois, quando ele aparece depois do verbo. Quando eu digo, né? Estudei muito, portanto passei. Então é uma questão de lógica. Se eu estudei, aconteceu o esperado. É diferente da adversativa, que traz a oposição, o inesperado. A conclusiva, ela traz aquilo que se espera, porque ela vem com uma ideia de lógica. E as explicativas, para finalizar aí, que me trazem a ideia da explicação, né, de um determinado motivo, de uma determinada situação. As explicativas geralmente vêm com os conectivos pois e porquê, são os mais comuns, e até o quê. E aí tem um macete que eu dei para vocês. Quando eu começar a explicar as subordinadas, vocês vão ver que existe uma subordinada que eu chamo, adverbial, que eu chamo de causal. Ela também tem o conectivo pois, ela também pode aparecer com o conectivo porquê. E aí eu expliquei para vocês quando fazer essa diferença. Eu dei um macete, né? Falei que isso era um bizu de cursinho. Geralmente, quando eu tenho as orações coordenadas com o verbo no imperativo, na oração assindética, o conectivo que, porque e o pois vão sempre ser, na verdade, explicativos. Então, se você tiver dúvida se eu estou falando de uma oração coordenada explicativa ou de uma oração subordinada adverbial causal, a gente elimina a dúvida através desse macete, né? É um dos macetes aí. Então, por exemplo, fique em casa, porque é melhor, realmente é melhor, né? Então eu digo assim, fique em casa, eu tenho o verbo no modo imperativo, eu tô dando uma ordem. Então, porque é melhor o porquê aí, poxa, eu tô na dúvida se ele indica a causa, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ou se ele é um conectivo que me traz a ideia da explicação, se a oração é coordenada explicativa. Como na primeira oração eu tenho o verbo no imperativo, o porquê aí estabelece a ideia realmente da explicação. Tá bom, gente? Isso aí foi só um lembrete. Nós temos muitos exercícios corrigidos, questões de vestibulares, fizemos desafios em sala de aula, né? Botei vocês para analisarem isso dentro do texto. Então a gente está bem afiado nisso aí, é só para lembrar mesmo e não deixar a última aula cair. Então agora a gente vai para o conteúdo novo. Começamos agora com o período composto por subordinação, as famosas orações subordinadas. Queridos, quando nós falamos das coordenadas, o que eu expliquei para vocês? As coordenadas, elas mantêm apenas um nexo semântico, elas não estão ligadas sintaticamente. Daí a classificação, no caso nós dizermos que elas são independentes, têm vida própria. As subordinadas são diferentes. O que você entende como subordinada? Na verdade, uma coisa que é subordinada à outra é porque, na verdade, estabelece uma ideia de dependência em relação à outra. Até brinco com vocês em sala de aula, cheguei a dar uma pincelada sobre isso na sala, antes de entrarmos no recesso, né? Esse recesso aí, enfim, obrigatório, né? Eu falei com vocês, quando você é subordinado a alguém, é porque você depende daquela pessoa, por algum motivo, ou financeiramente, ou emocionalmente, enfim. E aí eu brinquei com vocês agora são subordinados aos pais responsáveis de vocês. Daqui a pouco não mais, né? E aí a oração subordinada é aquela que precisa da outra. Então elas não são independentes, pelo contrário, elas mantêm uma relação de dependência com uma outra que eu chamo de principal. Então eu tenho uma oração principal e tenho uma outra que é presa a ela. Essa outra, que vai carregar o conectivo, ela é chamada de subordinada. Ela estabelece uma dependência em relação à outra. Vamos ver então como é que elas se classificam? Vamos lá? Bom, as orações subordinadas adverbiais, porque na verdade eu tenho aí 3 grupos. São adverbiais, eu tenho as substantivas e tenho as adjetivas. Nós vamos começar, para encerrar o bimestre aí, né, falando das adverbiais. Eu coloquei as adverbiais nesse bimestre, por se tratar de um bimestre mais longo e tudo mais.
e elas serem um pouquinho mais complexas. Na verdade, elas recebem esse nome de orações subordinadas porque dependem de outras, e são chamadas de adverbiais porque elas estabelecem a ideia de advérbio. Mas, professora, eu não lembro o que é advérbio. Vamos lá? Os advérbios, na verdade, são palavras que indicam circunstâncias. Como assim? Dentro de um contexto, eles vão estabelecer para vocês a ideia de causa, né, de tempo. Então, as orações subordinadas adverbiais, na verdade, são orações que funcionam, que trazem para a gente circunstâncias como os advérbios. Então, elas vão receber as suas classificações em relação a essas circunstâncias que elas oferecem. E aí nós vamos para a classificação de cada uma delas. Vamos lá? Bom, eu tenho aqui 9 classificações para as orações subordinadas adverbiais. Esse é o primeiro grupo das orações. Na verdade, não existe uma ordem. Eu tenho, como eu falei para vocês, as adverbiais, eu tenho as substantivas e tenho as adjetivas. Cada uma delas tem uma subdivisão em grupos, tá? Na verdade, elas se classificam de várias maneiras. Mas aqui tem uma maior quantidade de definição aqui, são, na verdade, as subordinadas adverbiais. Como eu falei para vocês, elas estabelecem a ideia de circunstâncias. Por quê? Porque elas funcionam, entre aspas, como advérbios. É como se fossem, né, por trazerem essa ideia da circunstância. Então, eu tenho aqui 9 orações. Quais são elas? Causais, quando a oração indica uma causa, né, um motivo. Eu tenho ali as comparativas, que estabelecem uma comparação com o termo da oração principal. A gente vai ver isso em exemplo. Eu tenho as concessivas, que trazem, na verdade, uma ideia de algo que foi permitido, mas é contrário, mas ainda assim não pode ser anulado, ele vai se realizar. Eu tenho ali as condicionais, que indicam uma condição, tá? Na verdade, elas não trazem para mim uma certeza, e sim uma possibilidade mediante uma condição. Eu tenho as chamadas de conformativas, que são aquelas que estabelecem a ideia da conformidade, né, de algo acordado, né, de algo que está de acordo, que está, a gente até brinca, tem uma expressão que os antigos usam, dentro dos conformes, né? Existem as consecutivas, que são aquelas que estabelecem a ideia da consequência. Então, para isso, eu terei que ter uma causa também, e elas vêm atreladas à consequência dessa causa. Eu tenho ali as orações consideradas finais, classificadas como finais, que são aquelas que indicam finalidade e propósito. E tenho as proporcionais. As proporcionais são interessantes pelo seguinte, a gente vai ver isso em exemplo. Elas estabelecem a ideia do equilíbrio. As ações da oração principal acontecem ao mesmo tempo que as ações da subordinada. Nós vamos ver isso aí melhor. E por último, as temporais. Como o nome já diz, indicam a ideia de tempo. Tá? Então, tempo em relação ao que está acontecendo na oração principal. Então, vamos ver cada uma delas agora aqui em exemplos. Lembrando que, mesmo o macete que eu dei nas coordenadas, sem decoreba, aqui ainda fica mais tranquilo eu olhar o conectivo e identificar. Mas vocês vão ver que nem sempre isso vai ser fácil. Então, sempre lembrando, eu tenho que entender e não decorar. Quem determina quem é quem para mim, seja nas coordenadas ou nas subordinadas, é o contexto. Então, o cara que vai fazer uma prova para você num concurso da vida aí, né? Ele vai lembrar disso. Decorar é muito fácil. Eu posso decorar os conectivos, mas na verdade não é assim que isso vai acontecer. Nos concursos, eles se valem muito do contexto. Então, é assim que a gente vai analisar. Vamos lá ver, então, o exemplo de cada uma delas? Beleza, começamos aí pela mesma ordem que eu coloquei para vocês agora. Orações subordinadas adverbiais causais indicam a causa do que é expresso na oração principal. Quais são os principais conectivos que nós usamos? Porquê, pois e o como. O porquê e o pois, por isso que eu falei para vocês quando eu dei uma revisada das coordenadas. Eles vão aparecer e podem confundir vocês em relação ao que é subordinado adverbial causal e o que é uma oração coordenada explicativa. Então, eu dei o primeiro macete. Quando eu tenho o verbo no imperativo na primeira oração, eu terei aí um período composto por coordenação, a oração será coordenada explicativa, tá? Eu posso eliminar por isso. Mary, mas vai ser sempre assim? Eu sempre vou ter um verbo no imperativo quando a oração é coordenada? Não, não. Mas já é uma forma de eliminar. Então isso aí só exercitando e a gente vai fazer isso. Bom, eu botei exemplo aqui. Fez calor porque o dia estava ensolarado. Então, se você perceber, eu tenho aqui a ideia da causa. Na verdade, por que fez calor? Primeiro, eu tenho um dia muito ensolarado. Então, eu entendo que a causa do calor é o dia ensolarado. Então, a primeira oração aqui, que eu chamo de oração principal, na verdade, ela é uma consequência da causa que eu estabeleço aqui
na segunda oração, que eu chamo de oração subordinada adverbial causal. Ela traz a causa, o motivo para outra oração acontecer. Tranquilo até aí, queridos? Vamos lá. Comparativas. Beleza, o nome já diz. As comparativas estabelecem a comparação entre os seres. Então eu tenho ali, geralmente como conectivos, como, do que. É interessante, eu botei o exemplo aqui, essa praia é bonita como a outra é. Eu estou comparando o elemento da primeira oração, da oração principal, com o da oração subordinada. Então aqui, ó, a segunda oração, na verdade, que é a subordinada, o conectivo está aqui, na verdade, ele está estabelecendo uma comparação com o primeiro elemento apresentado, tá? Fica uma dica aqui, vai um macete aí para vocês. E eu coloquei isso na observação, no resumo que eu fiz para vocês, e está lá na plataforma, eu vou falar sobre isso no final. Queridos, nem sempre o verbo da oração subordinada comparativa, nem sempre ele vai aparecer. Por que isso vai acontecer, tá? Porque como ele já aparece na primeira oração, na principal, ele às vezes fica elíptico. O que é isso? Ele fica escondido, mas ele é facilmente subentendido. Então eu poderia compor essa frase da seguinte maneira: essa praia é bonita como a outra e ponto. Não precisaria colocar o é. Ué, Mary, mas para ter oração não tem que ter verbo? E se o cara não coloca o é aqui no concurso? Né? Eu vou dizer que isso é uma oração? Vou, porque no caso aí eu tenho uma elipse. O verbo está escondido, tá? Nesse caso seria até, a gente chama de zeugma, porque é o mesmo verbo. Mas vamos lá, eu escondi esse verbo. Então, se isso acontecer, eu continuo classificando a oração como subordinada, adverbial, comparativa. Eu estou estabelecendo uma comparação e o verbo aqui pode aparecer ou não, tá? Então, de qualquer jeito, se ele não aparece, não significa que ele não exista. Eu continuo classificando como oração, porque eu entendo que ele já apareceu na primeira. Tudo bem, queridos? Ok? Vamos lá, próxima. Concessivas. Cuidado com essa, tá? As concessivas indicam contrariedade em relação ao fato da oração principal. Então, eu tenho um fato acontecendo na oração principal e o que acontece na oração subordinada, ele é diferente. Mas vamos lá, vamos entender. Porém, esse fato não é suficiente para anulá-lo. Ou seja, o que vai acontecer na outra oração é contrário, mas não é suficiente para eu anular o que aconteceu na oração principal. Então é assim, mesmo não querendo, aquilo ali acontece. É mais ou menos isso. Então olha para cá. Embora o céu esteja nublado, está calor. Reparem que são duas condições que não batem muito, né? Elas apresentam ali uma certa discrepância. Mas não houve nada suficiente para que o fato da oração subordinada não acontecesse. Então, por isso que a gente fala que o que acontece ali não é suficiente para anular o que eu tenho na oração principal. Então, ó, fez calor. Pô, o céu está nublado. Então, pela lógica, não deveria acontecer. Não deveria estar calor. Se o céu está nublado, vai chover, o tempo vai esfriar. Mas não há nada suficiente para trabalhar de forma contrária. Então, eu tenho um fato que não casa, mas que eu não posso anular. Entenderam? Então, a concessiva ela requer um pouquinho mais de cuidado. Bom, os principais conectivos são embora, mesmo que, ainda que, quer dizer, eu vou praticar uma ação ali, mas eu não consigo, mesmo que contrariamente, anular o que aconteceu na primeira oração, tá? Na oração principal, perdão, tá? Então, cautela, a gente vai ter que exercitar isso aí, mas é mais para que vocês entendam. Então, são fatos contrários, mas que não são possíveis de não acontecer, tá bom? Então, por isso elas são chamadas de concessivas, ok? Condicionais indicam condição necessária para que o fato da oração principal se realize. Como assim? Para que eu tenha uma oração subordinada condicional, né? Na verdade, eu estou trazendo a ideia da possibilidade. Como assim? Olha o exemplo. A festa acontecerá. Mas ela vai acontecer com certeza? Aí vem a questão. Por que essa segunda oração aqui, destacada, ela é chamada de oração subordinada adverbial condicional? Porque para que a festa aconteça, eu preciso, na verdade, que não chova. Então, a condição para a festa acontecer, ou seja, para o fato da oração principal se realizar, é não chover. Então, eu tenho aqui na segunda oração destacada, né, a ideia da condição. O primeiro fato só vai acontecer se o segundo deixar. Deu para entender? É muito como a mãe fala pra gente, né? Só vai sair se arrumar o quarto. Ou seja, nesse caso, nem se arrumar o quarto, tá, gente? Não sai de jeito nenhum.
Deixa esse exemplo para as próximas semanas aí, se Deus quiser. Bom, qualquer dúvida aqui a gente vai esclarecer isso melhor nas próximas aulas, a gente vai exercitar, tá, gente? Tem uma bateria de exercícios para vocês lá. Vocês vão ficar à toa, não. Vai lá, próxima. Conformativas. Como o nome já diz, aí eu tô falando para vocês que eu dei um macete, né? Eu sempre dou um macete. Lembra daquele tio que fala tudo nos conformes? Ou seja, tudo ok, tudo de acordo, né? As conformativas, na verdade, indicam conformidade de um pensamento com o outro da oração principal. Então tá tudo acontecendo dentro de um acordo, né? Dentro daquilo que foi combinado, previsto. É mais ou menos isso. Então olha aqui o exemplo. A festa aconteceu conforme esperávamos. Ou seja, a gente já tem uma ideia de que aquilo ali vai se realizar. Então a conformativa, ela traz essa ideia justamente do acordo, né? É do que se espera, tá? Do esperado. Então geralmente eu utilizo os conectivos conforme, segundo, como, tá? São os mais utilizados ali. Então eu poderia tirar esse conforme aqui e acrescentar qualquer um ali sem problema algum, ok? Próximo exemplo, consecutivas. Vamos lá, o nome já diz, elas indicam geralmente consequência. O que é isso? A consecutiva, na verdade, se ela vai indicar consequência em relação ao fato da oração principal, eu tenho que ter uma causa. Não tem como eu ter uma consequência sem ter a causa. Ué, Mary, então ela é igual a causal? Não. Na causal, o conectivo está na ideia da causa. Na consecutiva, o conectivo aparece na ideia da consequência do fato da oração principal. Então, olhem para cá o exemplo, né? O seu medo era tanto que o paralisou. Prestem atenção. Na verdade, qual é a consequência aqui? O fato da pessoa ter paralisado. Qual é a causa? O medo. Reparem que o conectivo está justamente na oração que indica o quê? A consequência de uma causa apresentada na oração principal, tá? Outro detalhe. Os conectivos principais aqui, eu destaquei aqui, na verdade eu tenho um conectivo só. É o que? Tá aqui destacado. Mas ele sempre vem com algumas palavras de reforço que são apresentadas na oração principal. Que palavras são essas? A gente fala que são palavras intensificadoras. Geralmente são tão, tanto, tamanho. Então olha para cá, ó. O seu medo era tanto, o seu medo era tamanho que o paralisou. Então o conectivo que estabelece a ideia da consequência é o que? Mas você vai olhar para a oração principal, eu tenho a causa na oração principal e tenho ali palavras de reforço, que são as palavras intensificadoras. Geralmente são essas. Tanto, tamanho, né, tal. São essas palavras que vão reforçar a ideia da segunda oração, que traz a consequência dos fatos. Tudo bem, gente? Eu sei que não é a mesma coisa como se nós estivéssemos em sala de aula, vocês fazendo aquelas perguntas maravilhosas que eu adoro. Mas é o meio que a gente tem aí para suprir essa nossa necessidade. E aí, para a gente exercitar, volto a falar, eu tô reforçando isso, né? Tem bastante exercício lá na plataforma, tem esse vídeo, que se tiver dúvida você volta, e tudo que eu estou falando eu coloquei num resuminho para vocês, né? Ou seja, de mãe para filhos, tá bom? Vamos lá, próxima. Bom, orações finais. As finais indicam finalidade, propósito. É como se você fizesse alguma coisa com a finalidade, com o desejo de que algo se realize. Então, olha aqui o exemplo. Trabalhei bastante. Poxa, se eu trabalhei, qual é o propósito disso? Por que eu trabalhei tanto? O que eu quero com isso? Aí ele vem com a finalidade desse trabalho todo, para que tivesse conforto. Então, geralmente, a oração final, né, que indica a finalidade, ela traz para a gente um propósito, né? Então, eu faço alguma coisa na oração principal, né, com o propósito de realizar outra na oração subordinada. Então, trabalhei bastante, estudei bastante. Para quê? Né, parece que vem uma pergunta. Para quê? Por quê? Né, para quê? Então, aqui, ó, para que tivesse conforto. Então, eu tenho um propósito aqui em relação à oração principal, ao que eu apresentei na primeira oração. Então, é como se esse segundo fato aqui, na verdade, fosse a grande chave, tá? Eu só faço, só estabeleço essa ideia, só realizo mediante ao que eu apresentei na primeira oração. Então, eu trabalho primeiro. Para quê? Qual a finalidade desse trabalho? Para conseguir o conforto, ok? Proporcionais. Vamos lá. Essa é legalzinha pelo seguinte. De todas que nós vimos até agora, as proporcionais são as únicas que trabalham concomitantemente. O que é isso? Elas, na verdade, os fatos que acontecem tanto na oração principal quanto na subordinada acontecem ao mesmo tempo. Reparem que em todas as outras orações até aqui,
você tem um fato primeiro e o outro depois. Primeiro um se realiza, ou então, para que um se realize, o outro tem que se realizar primeiro. Aqui não. Nas proporcionais, por isso esse nome, elas estabelecem a ideia da proporção do equilíbrio. Os fatos acontecem ao mesmo tempo. Quais são os principais conectivos? A medida que, a proporção que. Mary, não entendi. Aí eu botei um exemplo aqui para vocês. À medida que dizia a sua opinião, ó, eu tô falando a minha opinião, ouvia críticas. Ou seja, as críticas e a opinião dita aconteciam ao mesmo tempo. Ou pelo menos uma após a outra, numa sequência, tá? Então, ó, eu digo a opinião. E aí o que acontece? Na sequência eu recebo as críticas. Então, os fatos estão acontecendo quase que ao mesmo tempo. Eles se equilibram, tá? Isso não vai acontecer nas outras. Então, as proporcionais, elas têm essa característica de trazerem o fato dentro de um mesmo equilíbrio. Ou seja, uma coisa acontecendo ao mesmo tempo que a outra, tá? À medida que comia, perdia a fome. É claro, se eu tô comendo, ao mesmo tempo eu vou ficando sem fome. Deu para entender, gente? Então as proporcionais merecem esse destaquezinho ali, tá? Cuidado com elas, são tranquilas, né? Posso decorar os conectivos, volto a falar, sem decoreba de conectivo, mas vocês vão perceber que nas adverbiais, nas subordinadas adverbiais, os conectivos eles têm um valor assim mais fechadinho. Não são tão livres quanto nós encontramos nas coordenadas. Então, a questão da semântica, do contexto, é uma coisa mais restrita, mas que não deve ser abandonada, tá bom? Vamos lá? Fechando aí, então, nós temos as temporais. Como o nome já diz, elas indicam o tempo. Lembrando que todas as orações chamadas de adverbiais, né, subordinadas adverbiais, elas trazem sempre a ideia da circunstância. Então, é como se fossem advérbios. Por esse motivo nós falamos, são adverbiais, trazem circunstâncias. A oração que indica a circunstância de tempo é chamada de temporal. Essas orações, na verdade, elas indicam o tempo em que ocorre o fato expresso na oração principal. Mary, não entendi, né? Eu coloquei o exemplo aqui. Enquanto eu dormia, essa é a minha subordinada, olha o conectivo aqui. A festa continuava animada. Então, na verdade, eu tenho um fato acontecendo na oração principal e, na verdade, eu tenho um outro fato acontecendo na oração subordinada. O que é interessante, há uma ligação de tempo aqui. Ah, mas não está acontecendo no mesmo momento? Mas a ideia de estabelecer aqui essa regra é justamente essa. Eu tenho na oração que tem o conectivo essa ideia do tempo em que a ação da oração principal está acontecendo. Então elas estão atreladas, elas estão unidas justamente para criar, na verdade, esse nexo sintático. Então a ação da oração subordinada está acontecendo para reforçar o tempo que aconteceu na oração principal aqui. Tá? Então essa oração aqui, na verdade, ela estabelece o tempo da ação da oração principal, tá? Ou seja, enquanto eu dormia, ó, tô lá dormindo, a festa continuava animada. Então elas têm uma ligação, volto a falar, sintática, uma depende da outra, elas não têm como se manter isoladas, tá? Os principais conectivos são quando, enquanto, desde que, entre outros. Queridos, para encerrar aqui, volto a falar, a gente tem uma bateria de exercícios que estão disponibilizados para vocês na página do colégio, tá? Então lá vocês têm vídeos com as minhas aulas, vocês têm um reforço de tudo que nós falamos, só que eu queria dar uma dica final, né? Eu vou até voltar aqui um minutinho, naquele outro, no que a gente acabou de falar aqui, para finalizar, de todas as orações aqui, a classificação de cada uma delas, voltando para aquela primeira, aqui, a primeira classificação aqui, só queria mostrar para vocês o seguinte, como eu falei para vocês, nada de decorar conectivo. Por quê? A gente vai ver, eu não coloquei de exemplo aqui, mas vocês têm isso de exemplo na folhinha de resumo. Às vezes, um mesmo conectivo, ele pode aparecer com mais de uma classificação. Volto a falar, isso não vai acontecer de maneira gritante como nas coordenadas, mas cuidado. Por exemplo, o como. Vocês podem ver lá nos meus exemplos, e isso tem na folhinha de resumo. Ele aparece indicando causa, ele pode indicar comparação ou ele pode indicar conformidade. Então ele pode ser causal, ele pode ser comparativo e ele pode ser conformativo. Como é que eu vou saber, Mary? Contexto, vamos lá? Se eu chegar aqui e falar assim, ó, como choveu, ninguém saiu de casa. Eu tenho a ideia da causa. Ou seja, ninguém saiu de casa, é a consequência. Qual foi a causa? A chuva. Olha aí, eu usei o como. Ó. Como choveu, é o mesmo se eu disser, porque choveu, ninguém saiu de casa. Então aí ele é causal. Agora, se eu chegar aqui e falar assim, ó, ela é bonita como a irmã.
Eu estou estabelecendo a ideia da comparação. Usei o como também, ó, mas estou comparando os seres, tá? Aí já é comparativa a oração. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, tudo ocorreu como combinamos. Olha o como aí, no lugar do conforme. Então ele é conformativo. Então uma mesma conjunção, ela pode fazer parte de várias classificações. Quem vai determinar isso é o contexto. Então lembrando que eu sempre falei para vocês, não decorarem, perdão, é sempre lembrando de olhar o contexto. Outra coisa, o desde que é a mesma coisa. Vai sair desde que faça o trabalho, é condicional. Ou então, desde que cheguei, todos me cumprimentaram. Aí já é temporal, ou seja, no momento em que eu cheguei, na hora em que eu cheguei. Então, lembrando sempre de prestar atenção no contexto. Amores, fiquem com Deus. Eu deixei uma bateria de exercícios. Esses exercícios foram feitos pela professora Carla com todo carinho, tá? E aí o que vai acontecer? Nós vamos, na verdade, corrigir esses exercícios. Não sei se serei eu corrigindo ou se é a professora Carla. De qualquer jeito, nós fizemos isso com carinho para vocês. E aí nas próximas aulas teremos a correção. É uma bateria de exercícios muito legal, tá? Ela fez com todo carinho, tá bem bacana. Então você tem ali valores semânticos, sintáticos, questões vestibulares, tem desafios, tá bem legal. E eu vou colocar também lá para vocês uns links de letras de música, para vocês entenderem como as orações funcionam nos textos, como elas funcionam nas músicas, tá? Como nós podemos identificar as subordinadas e as coordenadas, né? E tudo mais. Fiquem com Deus, tá? Descansem, reflitam, cuidem dos pais de vocês, dos avós de vocês, se cuidem também. Estarei aqui torcendo por vocês, torcendo para que isso tudo passe, vai dar tudo certo. A gente se encontra aí nas próximas semanas, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá, meus amores?